estendo os meus agradecimentos aos pastores de congregações. É bom vê-los, cada um dos meus irmãos. Também toda a coordenação dos jovens que estão em contato com a gente. Gratidão. Amo vocês de graça. Muito obrigado. Os nossos jovens, é uma alegria estar com vocês. É difícil falar esse nome. Como é o nome do grupo mesmo? O Madmeage. Fala 3 vezes é batizado com o Espírito Santo, né? Deus abençoe vocês. Parabéns por mais um ano de festa. E toda a igreja de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Amém? Capítulo 2 do Apocalipse, versículo 1 a seguir, está escrito: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, pratique as primeiras obras, pois senão brevemente a ti direi: removerei o seu lugar, o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer na árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Se assente glorificando ao nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a expressão ou a palavra Apocalipse significa revelação, ou desvendamento, ou tirar o véu sobre, ou descortinar. Se você ler Apocalipse no capítulo 1, a partir do versículo 1, está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e tudo quanto tem visto. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, os que leem e os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Haja vista que o livro do Apocalipse, ou o livro da revelação, ele está partido, ele está dividido em 3 partes ou em 3 seções. Se você ler Apocalipse no capítulo 1, versículo 19, Jesus dá um brado a João e disse: João, escreve as coisas que viste passado, escreve as coisas que são presente, e escreve as coisas que depois destas hão de acontecer futuro. O capítulo 1 do Apocalipse corresponde às coisas que viste passado. O capítulo 2 e o capítulo 3 corresponde às coisas que são presente, a era da igreja. O capítulo 4 ao capítulo 22 corresponde às coisas que depois destas hão de acontecer futuros. Agora, o escritor deste livro é o apóstolo João. João, o mesmo João que escreveu
o Evangelho de Jesus que traz o seu nome, João, que escreveu a primeira epístola de João, segunda epístola, terceira epístola e o livro do Apocalipse. João foi um dos 12 apóstolos de Jesus, irmão de Tiago. Dos 12, foi o único que teve morte natural. João, ele teve esta revelação na ilha de Patmos. Por quê, pastor? No contexto, João já era velho. Quem imperava era o imperador Domiciano em Roma, considerado um segundo Nero, dada a sua crueldade. A história diz que João, ele não nega Cristo, e alguns historiadores dizem que João foi jogado num tacho de azeite quente, porque não negou a Jesus. E João é levado para a ilha de Patmos. Patmos era uma ilha mediterrânea que ficava a cerca de 40 quilômetros do mar Egeu. Só ia para a ilha de Patmos pessoas condenadas à morte pelo Império Romano. João, já idoso e velho, por volta do ano 95 depois de Cristo, é levado para esta ilha, exilado aí, e quem sabe pensaram: é o fim do nosso pastor, é o fim de João, acabou, é aqui que todos pensam que é o fim, que Jesus vai se revelar a João. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, Jesus vai se revelar, e está escrito assim: e eu, João, estava exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho da palavra de Deus. Eu ouvi uma voz, como voz de trombeta, que falava por detrás de mim e me dizia: João, o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas: a Éfeso, a Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E eu virei-me para ver quem falava comigo. Eu vi um semelhante ao Filho do Homem, que passeava no meio dos 7 castiçais de ouro. O seu rosto brilhava com a força do sol do meio-dia. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus cabelos eram brancos como a pura neve. Os seus olhos como chamas de fogo. Os seus pés como latão reluzente tirado de uma fornalha. A sua voz como voz de muitas águas. Da sua boca saía uma espada aguda. No seu manto tinha escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E eu, João, quando eu vi, eu caí como morto, mas ele estendeu a sua destra sobre mim e disse-me: João, não temas, João, está cumprido, rapaz. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Eis que fui morto, mas eis que estou vivos e vivo para todo o serviço. De camarada, ok? Glória. Jesus dá ordem a João: você vai escrever às igrejas da Ásia. Escute, o imperador romano Domiciano, ele dá uma ordem: João, não prega mais, João, não verbaliza mais. Calaram a boca de João. Aí Jesus está falando: você não prega mais, mas vai escrever. Escreve. Glória. Escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. E essas 7 igrejas vai representar as igrejas de épocas, história, até os nossos dias. Então esta mensagem é atual, é para nós. E a primeira igreja que Jesus manda escrever é a igreja em Éfeso. Quem era esta igreja em Éfeso, pastor? Éfeso era a capital da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Quem fundou esta igreja em Éfeso foi o apóstolo Paulo, na sua 3ª viagem missionária. Atos capítulo 19. Paulo chegou em Éfeso, uma cidade entregue à idolatria
dias do mundo antigo pelo templo da deusa Diana, conhecida como deusa dos Efésios. Paulo chegou nesta cidade e tinha 12 crentes, Atos 19, versículo 1, 12 crentes que não conheciam o Espírito Santo. Paulo diz: vocês têm o Espírito Santo? Eles respondem: nós nem sabemos que há Espírito Santo. Paulo diz: em quem sois batizados? Eles respondem: no batismo de João. Paulo diz: vocês são batizados de João certamente para arrependimentos, mas o batismo com o Espírito Santo vai acontecer. O texto diz que Paulo batiza eles nas águas, e aí depois de pôr as mãos sobre eles, e eles são batizados com o Espírito Santo, começa a falar em outras línguas. Explode um avivamento em Éfeso. O avivamento em Éfeso foi tão terrível, tão maravilhoso, que a Bíblia diz em Atos 19 que 7 filhos de Cefas em Éfeso. Cefas era um dos principais da sinagoga. Os 7 filhos dele vê Paulo expulsando demônios, e eles disseram: a gente também vai expulsar esse demônio no nome de Jesus que Paulo prega. Eles vão expulsar. Quando vai expulsar, o demônio disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Glórias. A Bíblia diz que os mágicos, os feiticeiros, pegaram os seus livros, trouxeram em praça pública e queimaram todos. Um grande avivamento explode na cidade de Éfeso. Éfeso foi o estopim para levar o evangelho por toda a Ásia. Éfeso era a base missionária de Paulo. Foi de Éfeso que Paulo enviou missionários a outras cidades como Colossos, Filipos, Tessalônica e outras. Éfeso explodiu um grande avivamento. A deusa Diana, que era a deusa dos Efésios, ficou no prejuízo, porque ninguém comprava chaveiro da deusa Diana, porque todos adoravam ao nome de Jesus, o Nazareno. Glória a Deus. Um grande avivamento. Éfeso está bonita, Éfeso está florida. Paulo dedicou 3 anos do seu ministério a esta igreja. Ok, Éfeso está bonita, florida, no primeiro amor, está cheia de Deus. Passou-se 5 anos da igreja fundada. Paulo é preso na sua primeira prisão em Roma. E Paulo em Roma, após 5 anos da igreja fundada, está preso pela causa de Cristo. E Paulo recebe notícias da igreja em Éfeso, e a notícia é: a igreja está se esfriando, a igreja não tem mais aquela essência, não tem mais o primeiro amor. Paulo então escreve a carta aos Efésios, exortando aos irmãos. Por exemplo, Paulo está orando por eles. A Efésios 3,14, Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo vai orar, os irmãos em Éfeso voltar a se despertar. Efésios capítulo 5, versículo 14, Paulo diz: por isso que se diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Paulo exorta a igreja a não entristecer o Espírito de Deus, e ele diz, Efésios capítulo 4, versículo 30: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual vocês estão selados para o dia da vossa redenção. Paulo exorta os crentes em Éfeso a serem cheios do Espírito. Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho em que há trombeta, mas enchei-vos com Espírito.
5 anos, não é mais Paulo que vai escrever, é Jesus. A igreja de Éfeso é fundada no ano 64. Paulo, após 5 anos da igreja, está preso em Roma, escreve a carta. Passou-se mais 35 anos, agora Jesus vai escrever. Glória. Não é Paulo quem está falando, agora é Jesus. Paulo falou inspirado pelo meu espírito, agora sou eu que vou dar o diagnóstico dessa igreja. Vai, irmãos, escreve aí, envia. Aí o versículo diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. A expressão anjo aqui no original grego é mensageiro, ou seja, ao pastor da igreja, ao líder da igreja. A carta não é adereçada à irmã no círculo de oração ou líder dos jovens, é o anjo da igreja, o pastor da igreja. Ei, pastor não se colocou aqui, quem colocou pastor para a igreja foi Jesus. Está na Bíblia, Efésios capítulo 4 versículo 11 diz: e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, querendo o aperfeiçoamento do corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Atos capítulo 20 versículo 28, Paulo está despedindo da igreja em Éfeso, e Paulo diz para os pastores: olhai por vós e por todo o rebanho a quem Deus vos constituiu pastores, glória, para apacentar a igreja do Deus vivo, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Fala, Senhor, fala, repete comigo: eu amo meu pastor. Só uma vez aqui na minha mente agora. Por exemplo, o país é democrático, ok? Se eu não gostar do presidente da república e quiser lá na Avenida Paulista fazer uma manifestação, fora, porque o país é democrático, é democracia, mas aqui dentro rasga a faixa. Aqui é soberania. Glória. Quem pôs foi Deus. Está na Bíblia lá, Hebreus capítulo 13 versículo 17 diz: obedecei aos vossos pastores diante das travadas batalhas. Até porque Éfeso é uma cidade idólatra, e até por isso eles eram perseguidos, mas eles não abandonavam a fé. Tanto que Paulo diz em Atos 14, 22, confirma a fé dos irmãos, porque importa que por muitas tribulações entramos no reino de Deus. Romanos capítulo 8 versículo 18, Paulo diz: e eu tenho por certo que as aflições desse século presente não dá para se comparar com a glória de nós há de ser revelada. Por favor, irmão Paulo, 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, o que me resta é a coroa. Quem pode adorar a ele? Eles trabalhavam, evangelizavam, pregavam, visitavam e eram perseverantes, que não pode suportar os maus. Eles não tinham como
comunhão com maus. Eles eram pessoas que, tipo os peregos, eles ouviam a palavra com a Bíblia na mão aberta. Porque hoje parece que só Bíblia não está dando mais jeito. Hoje as pregações coaches, os pregadores coaches, essa teologia da prosperidade, tanta coisa temos ouvidos, mas vamos ficar com a palavra que Jesus disse em João 15:3: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui não precisa de rosa, aqui não precisa de cravo, aqui é a palavra. Não suportamos maus, que puseste à prova os que diziam ser apóstolos e não são. Eles não. É assim, naquele contexto tinha muita gente itinerante. Eu sou apóstolo, eu sou pregador. Eles colocavam a prova. Quem é teu pastor? Aonde você toma a Santa Ceia? Aonde você congrega? Glória, glória. Até porque ministério não é aventuras, ministério não é ir fazer turismo, ministério é pregar o Evangelho de Cristo. E sofreste, e tens paciência. Era um igreja paciente. No meio dos sofrimentos eles tinham paciência. No meio dos sofrimentos, pastor, eles não chutavam o pau da barraca. Chega, paciência. Aleluia. Eita, Jesus. Não, vamos ser sinceros, pastor. Ser sincero, gente. Falar de paciência na geração pós-moderna que estamos vivendo é meio fora de moda. Paciência, pastor. O que é paciência? Paciência é a arte de saber esperar. Glória, glória. Paciência, esperar, pastor, é o que a Bíblia diz. Isaías 64, versículo 4: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías capítulo 40, versículo 28 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, nem se cansa e nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica as forças de quem não tem vigor. Os jovens se cansarão, os moços se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, trabalharão e não se fadigarão. Paciência. Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5:13: ouviste qual foi a paciência de Jó e o fim que o Senhor me deu, porque o Senhor é justo, misericordioso e bom. Hebreus 10:27: vocês precisam de paciência, para que depois de terem feito a vontade de Deus, podeis alcançar a promessa.
Ei, pastor, paciência. A igreja de Éfeso é uma igreja paciente. Ok? Até que tudo bem. Jesus está observando as virtudes da igreja. Está elogiando vocês. São, eu tenho visto o sofrimento de vocês. Que vocês, no meu sofrimento, são o quê? Pacientes. Sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Eles trabalhavam pelo nome de Jesus. Não era o nome do artista, não era o nome do gospel. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Profundidade das riquezas, tanto na sabedoria de Deus, como na ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus entendimentos. Quem descobriu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele, para que ele o recompensasse? Porque deles, por ele, para ele. A mensagem deles era cristocêntrica. Aqui nessa igreja não existe negócio aí, vem para o evangelho que você vai ser rico. Não. Eles pregavam Cristo. Cristo era o centro da mensagem. Vocês trabalham pelo meu nome. Por exemplo, tem um texto que fala assim, Corinto, por exemplo. Corinto é uma cidade grega, cheia de filósofos. Aí Paulo, 1 Coríntios 1:23. Os judeus querem sinais, os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado, que é loucura para os judeus, escândalo para os gregos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha a glória. Romanos capítulo 1, verso 16. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para salvação. Aqui a Assembleia de Deus em Boa prega Cristo. Deus, uma hora. Agora vou entrar no texto que ele fala. Sofreste, tem paciência. Meu Deus. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Era uma igreja ortodoxa, guardava a doutrina. Cristo era o centro. Eles trabalhavam. Mas no versículo 4 vem a crítica. Jesus faz tudo. Mas tem uma coisa: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A linguagem aqui é de um marido para uma esposa. A igreja é a noiva. Jesus é o noivo. Era uma igreja ortodoxa. Era uma igreja que tinha doutrina. Uma igreja paciente. Jesus não está falando de pecado, não. Estava uma igreja que tinha doutrina, pregação, guardava a palavra, mas perderam o primeiro amor. Está aqui. Cantar, pregar, não significa que eu amo a Jesus. Perderam a comunhão comigo. Vocês têm paciência, vocês vão para o culto, vocês cantam, vocês fazem, mas perderam o amor. Aleluia! Gente,
linguagem de um noivo para noiva. Já está reivindicando. Vocês não me amam. Oh, meu Deus. Aleluia! Glória a Deus. Perderam o primeiro. Abandonaram o primeiro amor. O noivo está reivindicando. Por quê, pastor? Se você ler Apocalipse capítulo 19, versículo 7, 8 e 9 diz: alegremos-nos, exultemos-nos, demos-lhe glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Segundo Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo diz: eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque eu sei que vos tenho preparado como noiva, a saber, para o noivo Cristo. Jesus não vai vir arrebatar admiradores, ele vai arrebatar a noivas. Pastor, sincero, nós dois aqui, a gente aqui, estamos dizendo bem a sua idade, 35, está na média. Mas vamos ser sinceros, há 20 anos atrás era diferente. Pastor, você está sendo saudosista, os tempos mudaram. Eu era menino jovem, eu tinha 18 anos de idade mais ou menos. Não tínhamos celulares, era de 90. Não tínhamos internet. O ensaio dos jovens era 2 da tarde, me lembro como hoje, 1h30, quase 200 jovens da igreja. Fazíamos uma oração para começar o ensaio. Jesus batizava com o Espírito Santo. Glória. Hoje marca o ensaio para as 2, chega às 3, mascando chiclete e diz que ama a terra. Levante a mão que eu vou profetizar. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Senhor, renova os nossos dias como antes. Abre a boca. E agora? A intimidade com Ele é maior do que a ortodoxia. Vocês guardam tudo, têm paciência, mas perderam a intimidade com Ele. Um certo dia, um doutor da lei chegou para Jesus e falou: o grande mandamento da lei ao Senhor: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e qualquer coisa, com toda a tua alma e espírito. E o segundo é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos dependem toda a lei. Toda a lei, Jesus resume 2: me ame e ame o próximo. 613 preceitos da lei, Jesus resume em 2: ama a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. 1 João 3,7 diz assim: aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, o tal é mentiroso, e até agora está em trevas. Glória. Então lá vai. Aqui não tem, aqui não tem não. Aqui não tem esse negócio. Eu não gosto dela. Não vou com a cara dele. Se ela cantar, eu não canto. Aqui não tem. Por que, pastor? Romanos capítulo 13, versículo 8: não tem mais nada a ninguém a não ser o amor
Mas ela falou mal de mim, pastor, para de graça. Pastor, você não sabe o que falar de mim na internet. Então lá vai. Aleluia! Mateus 5,43. Jesus, ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Porém eu vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, porque fazendo isso vão ser chamados filhos do vosso Pai que está no céu. Aqui ama a paz. Pastor, eu vou acabar com Falta ter 10, pastor. Falta 2 minutos mesmo. Poxa vida. Hoje, só ter 10, porque eu não vou fechar a Bíblia aqui, porque não dá mais tempo. Escuta aqui, ó. Joga! Depois você encara 1 Coríntios, capítulo 13. Todo o capítulo 13 de 1 Coríntios. Aí fala assim, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, nada disso me valeria. Ainda que pegar todas as minhas riquezas e desse aos pobres, só para aparecer na rede social, e não tiver amor, vaza. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado por alguém e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Porque o amor tudo sofre, tudo crê. O amor não é egoísta, o amor não suspeita mal, o amor não é invejoso. Havendo profecias cessará, havendo língua desaparecerá. Agora pois permanecem a fé, a esperança, o amor, e o maior destes é o amor. O maior desses é o amor. Ame a Deus. Ame o seu irmão. Ame a Deus. Ore, tenha desejo de chorar. Separe um dia para jejuar. Lembra-te da onde você caiu e te arrepende. E não dá para falar, ó. Repete comigo, lembra-te da onde tu caíste e te arrependas. Ou seja, voltar ao primeiro amor tem que haver arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, é metanoia, mudança de atitude. Glória. Oh, pecar hoje e se arrepender amanhã, pecar de novo, não tem arrependimento. Porque o arrependimento você consegue abandonar o pecado. A graça de Deus te capacita para isso. Glória, arrependa-te, não caíste, volta, porque senão eu virei a ti, removerei o teu castiçal, eu vou tirar a igreja daí. Você não está arrependendo e não voltar, eu vou remover o teu castiçal. Ou seja, vou tirar a igreja. Eu te pergunto, Éfeso, no contexto, um avivamento terrível. Pergunte para mim se existe essa igreja hoje lá na Turquia. Não tem, porque removeu o castiçal. Cuidado, minha irmã. Cuidado, meu irmão. Ame a Deus. Conheça Deus e volte a ter uma vida de oração. Fique em pé, não dá mais tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, tá, foi estreito, pastor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Levanta as duas mãos bem altão. Feche os olhos, Espírito Santo. Espírito Santo, a tua palavra foi pregada. Senhor, eu preciso e quero voltar ao primeiro amor.
chamado desta igreja. Enche os jovens do Espírito Santo. Traga línguas repartidas como que de fogo. Igreja do Deus vivo, recebam a graça de Deus agora. Sejam cheios do Espírito agora. Um minuto. Abre a tua boca e adora. Acolde, camaragácia. Rebelte, quebra. Eu vou esperar você adorar. Que ainda não aceitou a Jesus como Salvador e quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite, dê um sinal com a sua mão, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Jesus vai perdoar os teus pecados, escrever o teu nome no livro da vida. Tem alguém no nosso meio que está distanciado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus nesta noite. A noite é propícia, Jesus está presente, Ele está te chamando de volta ao primeiro amor. Tem alguém no nosso meio que quer voltar para Jesus? Aleluia! Não tem? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós estamos apenas iniciando os trabalhos, né? Glória a Deus. O Senhor falou conosco nesta noite de forma tão gloriosa. É preciso arrependimento, é preciso metanoia, é preciso mudança de atitude, mudança de posicionamento na presença do Senhor. Nós não estamos aqui para nos apresentar, mas para sermos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Pastor Sandro falou algo aqui importante. Ele disse: pastor, o segredo, aleluia, é que eles deixaram o primeiro amor. Eles não perderam involuntariamente o primeiro amor. Eles deixaram, né? Eles pensaram, eles raciocinaram, eles propositalmente foram se afastando, foram deixando, foram substituindo, foram trocando. Aleluia. Infelizmente hoje está acontecendo muito isto, mas o Senhor nos chama a voltar, amém, irmãos, a retornar a uma mudança de posicionamento, a uma mudança de atitude, porque o Senhor quer uma igreja cheia de glória. Aleluia, glória a Deus. Não só para ficar bonito lá no Face, lá no Instagram, mas para ser cheia da presença do Senhor. Deus abençoe, pastor Josué. Pena, aleluia, que a gente só deu 50 minutos, né? Tinha que ser pelo menos 1h50 de mensagem. Glória a Deus, que bênção, né? Bíblia, palavra é coisa boa, né? Coisa boa. Deus abençoe, pastor José Gonçalves. Que Deus lhe conserve desta forma e que nos dê outras oportunidades de ouvi-lo pregar a palavra de Deus. Muito bem, nós chegamos ao encerramento do culto. Amanhã é o segundo dia deste grande evento com a Almar de Meaja, né? Certamente Deus fará coisas maiores ainda. Meus irmãos, vem preparado, coração aberto, venha pronto para ser cheio do Espírito Santo. Não venha só para mostrar o vestido bonito verde. É verde isso aí? É um tipo de verde. É um verde misturado com azul, né? Aleluia. Mas não venha só para mostrar a cor do vestido, a cor do sapato, né? Aleluia, o penteado. Não. Venha para ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Venha buscar de verdade. E mais uma coisa, convide alguém. A gente não convida igrejas porque o templo não comporta. Não dá para convidar duas, três igrejas para o congresso. O templo não comporta, né? Não é só o nosso povo, mas almas você pode convidar